Olá pessoal, mais uma vez aqui estamos, nesta quarta-feira, trazendo o nosso momento O que eu creio, perguntas e respostas. Que as nossas perguntas e as nossas respostas sempre possam ser dirigidas para as necessidades e até mesmo para as curiosidades diante da vida que todos nós temos, não é verdade? Bem, o assunto de hoje à noite talvez não seja mais algo tão relevante assim. Mas, vira e mexe, ele volta, ele aparece. É a questão do matrimônio misto. Também em alguns lugares chamado de matrimônio ecumênico ou casamento ecumênico. E esse assunto vem através da seguinte pergunta: eu sou luterana e gosto de um rapaz católico. Em parte, para não ferirmos a sensibilidade dos parentes, cada um de nós pensa em manter sua confissão religiosa quando chegarmos a casar. Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre as perspectivas de tal matrimônio misto. Esta foi, com certeza, uma pergunta muito sincera e talvez alguns aí que nos acompanham tenham passado por uma situação semelhante a esta também. Então vamos lá. A designação matrimônio misto é um tanto problemática. Seria mais honesto e até correto se falássemos de um matrimônio de cônjuges com tradições eclesiásticas diferentes. A expressão matrimônio misto designa originalmente a união matrimonial entre um cristão e um descrente, ou o adepto de credo não cristão. Neste sentido, muitas vezes se aplica com maior razão ao matrimônio de cônjuges provenientes da mesma igreja, quando um dos cônjuges for descrente ou se for indiferente à fé cristã, enquanto o outro for cristão. No seu caso, é evidente que não posso dar uma avaliação definitiva nem decidir em lugar de vocês. O que posso fazer é ajudar-lhes a se conscientizarem da decisão que estão por tomar. Há alguns pontos que devem ficar bem claros, devem ser esclarecidos. Vocês já conversaram sobre o assunto básico da fé cristã? Ou seja, sobre a fé em Jesus Cristo? Ou deixaram este assunto básico pendente e indefinido, como se as duas confissões fossem duas, vamos dizer assim, tribos, nenhuma das quais permite que um de seus membros passe para o outro lado? Você falou que não querem ferir a sensibilidade de parentes. Isso não poderá ser indício deste princípio tribal que tantas vezes leva a etiqueta de confissão? No meu entender, se vocês chegaram a um entendimento básico, vamos dizer, se conseguirem resumir a sua fé numa simples confissão como esta, cremos que Jesus Cristo é nosso Salvador e queremos pertencer ao seu povo. Então, a opinião dos parentes é secundária. O que importa é que vocês escolham uma comunidade de fé na qual a luz do Evangelho não seja ofuscada por doutrinas e tradições humanas. Vocês sabem que este perigo existe em
todas as igrejas. A melhor solução seria, então, se após sério exame de consciência, vocês chegassem à solução de se unirem a uma mesma igreja. Um conselho concreto: leiam ambos o Novo Testamento, se facilita na nova tradução, na linguagem de hoje. Troquem ideias sobre o que vocês leem. Depois, falem com um padre, falem com um pastor, que sejam da confiança de vocês dois, não só de um. Orem, acima de tudo, sobre esta decisão a tomar e depois, com toda tranquilidade, tomem aquela decisão que lhes trouxer mais paz. E façam isso conforme a sua consciência. Caso chegarem à conclusão de que será indicado manter o plano de cada um ficar ligado à sua igreja, tirem o melhor desta solução precária. Façam de sua casa um modelo de comunhão verdadeiramente ecumênica, onde a leitura da Bíblia, que é comum em ambas as igrejas, e a oração os unem, apesar das diferentes tradições eclesiásticas. Depois de um certo tempo, reconsiderem a questão. Talvez cheguem a um consenso que lhes permita adorar a Deus lado a lado. Não por último, em vista dos presumíveis filhos e filhas que poderão ficar confundidos com o fato de seus pais seguirem duas tradições distintas e não raras vezes conflitantes. Quero deixar claro que o que importa não é levar o cônjuge para o nosso lado. A única coisa que importa é que ambos vivam em comunhão com Cristo. Entre tantas situações que a gente já passou na vida, eu lembro de um caso no interior que eu trabalhei há muitos anos, onde um casal havia decidido casar e cada um ficar na sua igreja. Não foi na minha época. Quando eu os conheci, já era assim. E aí, num princípio, tudo funcionou bem. A mulher ia na igreja dela, o homem ia na igreja dele. Mas começaram a vir os filhos. E naquela época, os filhos não eram um ou dois, né? Eram vários filhos. Se não me falha a memória, naquela família eram 7. E aí começou outro problema. Vamos batizar nosso filho, a nossa filha, aonde? Então o casal tomou um acordo. Um filho, o primeiro filho, ia ser batizado na igreja do pai. O segundo filho ou filha na igreja da mãe. E assim foi que aqueles 7 filhos, cada um, ou uma parte deles, foi batizado numa igreja, outra parte na outra igreja. Esse não é o problema. O problema é que, na prática, aquela família não participava de igreja nenhuma. Nem a igreja do pai e dos filhos que foram batizados naquela igreja, nem na igreja da mãe e os filhos e filhas que foram batizadas naquela igreja. Entendam como isso ainda é complicado? Talvez nos dias de hoje as pessoas já se antecipam. Eu, por exemplo, nos últimos 13 anos, não fiz nenhum casamento ecumênico. Porque não existe casamento ecumênico. Ou é casamento com rito evangélico luterano, ou é casamento com rito católico apostólico romano, ou eventualmente de uma outra igreja. Não existe como mesclar duas instâncias diferentes. E eu vejo noivos que estão conversando sobre isso. Alguns saem da igreja que eu sou pastor e vão casar em outra igreja. Outros deixam a sua igreja
e vem casar na igreja onde eu sou pastor, para que o casal siga junto, já que o casamento é um caminhar juntos. E como é bom quando isso também é feito no caminho da fé. Então esse era o nosso assunto de hoje à noite. Espero que tenha ajudado, possa ajudar pessoas que estão envolvidas ou até mesmo estão para decidir sobre este assunto. Fiquem bem, fiquem com Deus, tenham todos uma noite muito abençoada, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau.